Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Facuri e hoje a gente vai falar por que não viver aflito. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida das outras pessoas. Lucas 12, de 29 a 34 diz: Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estraguem e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Apesar disso não ser muito dito, né, porque isso não agrada a maioria das pessoas, ao contrário do que era a lei, né, do Antigo Testamento, que dizia aqui, olha, em Levítico 27:30, a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Só que na Nova Aliança não é assim, né? Na Nova Aliança, Jesus está sugerindo que a gente viva com o mínimo, né? E que a gente dê ao máximo para as outras pessoas. Aqui ele está falando o seguinte, para você vender tudo que você tem, né? E para confiar em Deus. Mas aqui o grande ponto dessa questão, né? Até porque você vê toda essa passagem, a grande preocupação de Jesus aqui não era nem com as coisas, mas como você fica, né, o quão preocupado você vive. A gente pode ver Jesus vivendo isso na prática, lá em Mateus 17, de 24 a 27, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu e o seu imposto. Ou seja, aqui está mostrando que quem vive uma vida que é completamente dedicada a Deus não precisa se preocupar com nada. O que Jesus está mostrando é o seguinte: eles puderam ter a tranquilidade de se dar ao luxo de pagar um imposto que eles nem sequer precisavam pagar, só para não escandalizar ninguém, só para ficar bem na fita com todo mundo, né? Para eles ficarem assim felizes com eles. É esse o luxo que uma pessoa que vive dedicada a Deus pode se dar. Então aqui o fundamento é o que eu falei, né, que está lá no versículo 29, que diz: Portanto, não fiquem aflitos, né? Esse aflitos, a tradução do grego, né, que é meteorizo, diz com inquietações, ansiosos. Acontece que Deus sabe muito bem que se tem uma coisa que o diabo adora fazer e que ele consegue fazer com muito sucesso, com muita gente, é justamente deixar as pessoas angustiadas, ansiosas, preocupadas. Mas ele está aqui falando o seguinte: olha, se você vive uma vida dedicada a mim, se você faz tudo certinho, se você procura ajudar as pessoas, porque viver dedicado a Deus é procurar ao máximo abençoar a vida das pessoas, ajudar as pessoas e tá fazendo na tua vida tudo certinho. Se você vive dessa maneira, você não precisa se preocupar, porque Ele vai estar sempre fazendo com que tudo corra bem na sua vida. Ter como uma riqueza da sua vida abençoar a vida dos outros é uma garantia de tranquilidade na sua vida. Saiba disso e tenha isso em mente. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir transferir isso para a nossa vida e realmente crer. Você precisa de um grau de maturidade, de fé bem alto, mas tenha isso como objetivo, porque isso é uma grande verdade. Deus não diria isso se isso fosse uma mentira.
Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.